considerando que a pessoa também possa mentir, né? E se na sua autopercepção cometer auto-engano e tá longe da realidade, ou do senso de realidade. Você precisa explicar bem melhor isso daí. Você largou um conceito bem solto aí. Você pode ver que eu até tô falando bastante, porque eu explico cada uma das coisas que eu tô falando na maior quantidade de detalhes possível para que, se você tiver algum questionamento, você pode fazer. Vamos pegar o meu caso, tá? Como que eu poderia mentir a minha autopercepção? Eu já ouvi muitos exemplos de pessoas que mudaram a sua transição porque se arrependeram, porque chegaram com os 30, 35 anos, se viu no espelho, realmente, eu me enganei. Foi nesse sentido que eu falei. Deixa eu perguntar de novo, como é que é o teu nome? Renan? Não é Gabriel, não? Não. Ah, tá. Ué? Não, só de curiosidade. Eu acho... Mas pera, vamos tratar desse dado que você apresentou. Você viu muitas pessoas que destransicionaram. Você consegue dizer pra mim, existe estudo feito nisso, tá? Qual é a taxa de arrependimento de transição? Tá. Ok. Se você não consegue, você acha que a evidência anedótica que você apresentou, ela é relevante para fortalecer o argumento que você apresentou inicialmente, que foi a pessoa pode estar mentindo sobre sua autopercepção? Mas se eu apurasse também as estatísticas e soubesse das taxas mínimas, eu também não ia averiguar cada caso, eu ia ter que confiar no dado. Daria no mesmo, eu não teria certeza. Sim, mas confiar no dado, tu tem acesso ao estudo, metodologia aplicada. Mas eu não estudei isso. É o que as pessoas que estudaram falaram. Eu não conversei com ninguém. Tá, mas existem várias coisas na sua vida que você vai acreditar sem que você efetivamente tenha que ter conversado com as pessoas. Quer ver um exemplo? A menos que você me surpreenda agora de uma maneira muito negativa. Você acredita que a Terra gira em torno do Sol? Sistema heliocêntrico? Sim. Tá. Você acredita. Quer dizer que você estudou a fundo esse sistema para ter certeza de que a metodologia aplicada é correta, de que os resultados obtidos são corretos, ou você confia simplesmente no consenso acadêmico que diz que a Terra gira em torno do Sol? Fui doutrinado na escola, né? Não é nem consenso acadêmico. Eu acredito porque me ensinaram assim. Sim, porque te ensinaram porque é um consenso acadêmico. É por isso que ensinam. Você sabe, mesmo não tendo testado, porque já aconteceu com outras pessoas, inclusive, que se você tomar arsênico, você deixa de existir nesse planeta. Não basearei minhas observações em relatos, então não deixa de ser uma experiência anedótica, mesmo sabendo desse dado informativo. Se eu não tenho os instrumentos para verificar... Não é experiência anedótica. Definitivamente. Anedótica... Não, anedótica... Você usou isso muito errado. Anedótica seria pegar a sua experiência pessoal e utilizar ela como verdade. Utilizar ela como um fato, que foi o que você fez em relação a pessoas trans. Um estudo feito, inclusive nos Estados Unidos, esse dado foi avaliado com 28 mil pessoas que transicionaram, se concluiu que 0,4% das pessoas que transicionam destransicionam, por não serem trans, que daí é o exemplo que você citou, né, da pessoa que pode estar mentindo sobre a sua própria identidade. Outras pessoas destransicionaram, mas destransicionaram por outros motivos. Exemplo, pressão social, pressão no trabalho, falta de apoio da família, falta de apoio dos amigos, uma série de outros fatores que nada dizia a respeito à pessoa em si, e sim ao mundo externo. Então, isso que você trouxe é uma evidência anedótica. O que eu te trouxe é o resultado de um estudo. Quando eu te cito um estudo, ele não é uma evidência anedótica. O fato de você não acreditar em algo porque você não experimenta se chama incredulidade pessoal. Ok, que experiência de dado estatístico quantitativo você tem para afirmar que as pessoas se autopercebem? O que é esta autopercepção também, porque não foi claro para você? E outra coisa, tratando-se do que você está falando agora, quando você trata as coisas em estatística, você acaba apenas utilizando uma linguagem numérica, generalizando a particularidade de cada indivíduo. E é uma argumentação um pouquinho rasa, esse argumento estatístico, que na realidade não é um problema seu, é um problema da modernidade mesmo. Essa crítica foi dada pelo, se eu não me engano, foi um intelectual francês chamado René Guénon, que ele escreveu A Crise do Mundo Moderno. Ele falava sobre essa falsidade das pessoas utilizarem sempre argumentos estatísticos para generalizar as particularidades daquilo que acontece de fato. Qual foi o meu argumento estatístico? Como é que era o nome do pensador que você citou?
É René Guénon. Mas é uma coisa muito mais profunda. Isso que eu René não sei Guénon. de Não, cabeça. tudo bem. É só para eu lembrar o nome. Quando você citou René Guénon, você disse que isso é um problema do mundo moderno, não sei o que e tal. E aí eu te perguntei qual foi o argumento estatístico que eu usei. Qual foi o argumento que eu usei a partir do dado que eu te apresentei nesse estudo, e aí que eu usei como referência para dizer para ti que a taxa, agora sim você pode lembrar qual foi o meu argumento, que a taxa de arrependimento de pessoas trans destransicionando porque não eram trans era 0,4%, a base desse dado é esse estudo estatístico. Então eu estou te dizendo que o arrependimento é muito baixo e estou te citando uma fonte que traz o valor de arrependimento. E aí eu poderia completar dizendo que, por exemplo, a rinoplastia tem nos Estados Unidos, já que eu usei um exemplo dos Estados Unidos de pesquisa, tem 14% de taxa de arrependimento. Então a gente vai parar de permitir que as pessoas façam rinoplastia. Você entende onde que eu queria chegar? O dado estatístico ele é só uma referência. O argumento é que a sua evidência anedótica não deve ser usada como base. Era só isso, entendeu? Tratando-se também de evidência anedótica e de estatística, você sabe o percentual da população gay no Brasil? Teve um estudo da USP publicado, eu acho que faz uns 2 anos, seria em torno de 12% da população. Mas é um estudo da USP, eu acho que de 2022, na real. Eu não me recordo agora. Eu tô te perguntando isso porque o meu raciocínio é o mesmo. Eu precisaria me atualizar nos dados, mas daria no mesmo. Se eu não me engano, em 2019, eu peguei um dado de que a população gay no Brasil era de 4 milhões. Isso representava 2,% da população brasileira, que eu acho que estava ali aproximadamente de 220 milhões de brasileiros, né? Então, o grupo gay, LGBTQI+, representava 2,5% da população brasileira. Veja bem, se você tirar esse percentual da taxa anual de homicídio, que se eu não me engano foi 56 mil mortos, daria, na média, para esse grupo que compõe a população brasileira, tirado da taxa de homicídio, daria mais ou menos 1.500 pessoas, porque 2,5% são de 56 mil mortos. Por que eu tô chegando nisso? 1.500. Porque assim... Não entendi o que isso tem a ver. Argumento... Não entendi o que isso tem a ver com o que a gente tá conversando. Tipo, você deu um salto agora absurdo para um outro assunto. Desculpa que eu te cortei. Eu não consigo entender como que nós falando de taxa de arrependimento de transição, você chegou a mortes de LGBT. Se a gente pega a população brasileira e distribui grupalmente uma taxa equitativa, tirando o percentual da representação populacional de cada grupo da taxa anual de homicídio, teria que se morrer, pelo menos no meu cálculo que eu fiz, 1.500 gays para se suspeitar porque esse grupo tá morrendo mais. Você estava falando que pelo cálculo que você fez, e aí eu não vou brincar agora, eu vou deixar você terminar tudo, né? Pelo cálculo que você fez, deveriam morrer 1.500 LGBTs, né? Mas você calculou por um dado que você pegou, que eu não sei de onde é, que 4,5% da população brasileira é de pessoas gays, ou seja, homens gays, e que, de acordo com o índice de violência, 1.500 pessoas gays deveriam aparecer nas estatísticas mortas, mas que morreram só 100 e não sei quanto. Não foi algo assim que você falou? Sim. Tá. Ok. Pela taxa equitativa grupal, sim. Tá, então eu vou deixar você concluir o argumento e depois eu endereço ele. Então, meu raciocínio foi este. Nós vamos pegar os dados das pessoas que compõem a população brasileira LGBTQI+. E o dado me informava 4 milhões. Isso dava mais ou menos 2,5% da população brasileira. Uhum. Ok, então 2,5% compõe a população brasileira. Se a gente pegar a taxa anual de homicídio e tirar esses 2,5%, daria 1.500. Pela uma taxa distributiva e equitativa equivalente ao grupo que compõe a população, teria que morrer 1.501 para se suspeitar, porque aquele grupo, na taxa anual de homicídio, está morrendo mais, mas não morria nem 200. Esse é o problema. Tá, não morria nem 200 por ano. Você entende como você está usando o dado errado ou não?
Ou eu preciso te explicar? O dado tá errado? Existem outros grupos. Eu tô querendo entender se você entende o que você comparou de um lado com o que você comparou de outro para saber se são o mesmo dado. Entendo. Tá. Então, quando você usou o dado de homicídios em geral no Brasil, existem pessoas LGBTs que estão no dado de homicídios em geral? Estatisticamente, estatisticamente a gente supõe que existam, né? Porque afinal de contas a população LGBT faz parte da população. Então estatisticamente a gente supõe que sim, que existam pessoas LGBTs nesse dado, né? Sim. Ok. Existe uma perseguição para um grupo onde as pessoas morrem por serem quem elas são ou não? Eu não acredito que exista perseguição. Quando querem passar um projeto de lei para remover o meu direito de ir no banheiro de acordo com o meu gênero, isso é uma perseguição ou não? Isso é uma tentativa de tomar os aparatos legais constitucionais para censurar a voz conservadora do país, etc. Não, não, isso na verdade é uma violação do artigo 5º da Constituição, que prevê que todos são iguais perante a lei em direitos, né? Só que a ideia de gênero, pronome neutro é tudo novo. Pronome neutro é novo? É claro, se você acha que pronome neutro é novo? 70 anos atrás tinha isso? Você acha que pronome neutro é novo? Pô, negócio de identificação, ele, ela... Peraí. Responde a pergunta bem simples. Você acha que pronome neutro é novo? Não na língua. Não na língua. Certo. Qual é o gênero de você? Gênero o quê? Porque você faz divisão em... Não tô falando de identidade de gênero. Eu tô perguntando se você é gênero masculino ou feminino. Já que não é neutro. Pelos papéis sociais atribuídos, como você mesmo falou, eu me identifico como masculino porque esses foram os caracteres que a sociedade, o meio, inseriu e que... Não, cara, a palavra você... Qual é o gênero da palavra você, do pronome você? Ah, tá. Qual é o gênero de você? Eu acho que é neutro. Então existia pronome neutro antes dessa modernidade? A gente só tá tendo outros, é isso? Você entendeu o que eu quis dizer. Tô falando da modificação. Mas a língua, ela se modificou. Essa modificação sugerida pela proposta e também por esses ativistas, ela modifica a... Poxa, eu não quero entrar nisso, mas você vai achar careta. Mas é você que entrou. Foi literalmente você que entrou. Não fui eu. Você fica pulando de galho em galho, cara. Você que trouxe pronome neutro pra discussão. Não, é que você falou para aí, como se fosse um foco de atenção. Só dei um comentário. Foi você que trouxe a pauta de pronome neutro, sim ou não? Isso é simples. Sim, trouxe. Ah, então pronto. Então foi você que trouxe, não fui eu. Vou perguntar uma coisa pra você. Qual é o material que você tem aí, que é um material de pesquisa sobre gênero? Que não seja um livro de alguém. Um material de pesquisa, uma publicação acadêmica. Eu tenho ver porque, 4 anos atrás eu tinha comprado umas coisas. Tava aqui, então assim... Tá, mas você viu que você citou pra mim 2 pessoas de direita conservadoras para dar exemplo de materiais que você tem? Você citou lá atrás Leonard Sachs, cristão conservador de direita, anti-trans, e você usou Ana Campagnolo, cristã conservadora de direita, anti-trans. As 2 fontes que tu citou, Leonard Sachs, agora nesse final, tá? E Ana Campagnolo, eu refutei na mesma live. As 2. Quando eu apresentei os dados, que foi o primeiro dado que a gente teve aqui na nossa conversa, tá? De taxa de arrependimento de pessoas trans que transicionam, esse dado é 0,4%. Você contestou esse dado por você não ter feito parte da pesquisa. Então, nesse ponto você não tirou dúvida, você contestou o dado. Quando você apresentou o dado de violência para justificar que não existe perseguição de LGBTs no Brasil, eu contestei o dado, mostrando para ti onde ocorreu o erro da tua análise, que foi o que você usou para fazer a regra de 3 e com o que você comparou. Você contestou o dado de violência de pessoas LGBTs usando 2 dados estatísticos diferentes, que não têm relação.
Um trata de mortes violentas de pessoas LGBTs, que são as mortes motivadas por serem LGBT, e outro trata de dados de violência de homicídios no Brasil. E dentro do dado de violência de homicídios no Brasil vão existir essas pessoas, elas fazem parte de lá, mas elas são um corte muito específico. E dentro do dado de violência vão existir outras pessoas LGBTs que morreram por outros motivos, na questão de homicídio, né? Então a questão toda Mas ali... eu estava considerando isso. Não estava, porque o dado que você usou é errado. O dado que você usou, que você chegou à conclusão, deveriam aparecer 1.500 pessoas, mas apareceram só 100 e não sei quanta. O dado 100 e não sei quanta é o de mortes violentas, não o de mortes em geral. Entendeu? Mas o de morte de geral seria por homofobia? Não, cara. O que você usou de homicídio? Você usou de homicídio. Sim, o homicídio é geral. Sim. As pessoas que morreram por motivação de discriminação estão no geral também, mas elas são um corte do geral. Vão existir, além dessas que morreram pela violência de gênero e de sexualidade, pessoas que também fazem parte daquele grupo, LGBT, mas que morreram por outros motivos. E essas que morreram por outros motivos não entram nesse dado. Então vamos supor que a gente tinha 2.000 pessoas LGBTs que morreram, um exemplo, tá? No caso ali a gente vai ter 400 que morreram por violência de gênero ou de sexo, entendeu? Você entende que vai ter o grupo geral, o conjunto todo, 2.000, e aí tem os subconjuntos. Tem o conjunto daquelas que morreram só de maneira geral e o conjunto daquelas que morreram por violência de gênero. Se você fizer um desenho de conjuntos, que nem lá na terceira série que a gente fazia, você vai conseguir visualizar melhor o que eu estou dizendo. Monta dois conjuntos. Mas você ouviu que disse, na época que eu pesquisei, apareceu que todos os gays do Brasil eram 250. Não apareceu nas notícias que você pegou recente. Apareceu naquela época isso. Por isso que eu falei. Não, porque eu trabalho falando sobre diversidade e inclusão de maneira voluntária há 12 anos. Nenhum dos dados falou isso que você está falando nunca. Então, se você quiser botar na live que você me contestou e eu errei nessa tipificação de subgrupo, tudo bem. Mas eu tô falando que eu comparei porque eu pesquisei no site e disse que 200 gays morreram no país inteiro. Mas tudo bem. Mortes violentas. Não era por morte violenta. É que assim, ó, lembra que você sequer deu a fonte de onde você tirou? Eu posso olhar o grupo gay da Bahia nos últimos 5 anos, a ANTRA nos últimos 5 anos, o Observatório da Diversidade nos últimos 5 anos, e toda vez que a gente vai falando desses dados, são mortes violentas, são mortes provocadas por gênero e sexualidade. Eu juro pra você, eu ainda fiz o cálculo que esse percentual que eu peguei era 0,7% em relação ao percentual da população gay. Eu ainda separei a tipificação. Renan, existem, no conjunto de homicídios, existe um subconjunto chamado mulheres. Você concorda com essa afirmação? Sim. Tá. Dentro do subconjunto chamado mulheres, vão existir mulheres que... Não tô falando do dado de violência que você apresentou de homicídios, tá? Dentro do subconjunto mulheres, tem mulheres que foram vítimas de latrocínio, né? Por exemplo, elas sofreram um homicídio, mas o crime que foi cometido é latrocínio, né? Então a gente vai ter um subconjunto chamado, dentro de mulheres, que vai ser vítimas de latrocínio, né? Você concorda com isso? Não. Então a gente tem o conjunto total, todos os indivíduos, o subconjunto mulheres e o subconjunto vítimas de latrocínio, tá? O subconjunto vítimas de latrocínio tá tanto dentro do conjunto mulheres quanto dentro do conjunto total. Você concorda comigo nisso? Sim. Tá. O que você está fazendo é o seguinte. Você está pegando o conjunto total e fazendo uma regra de 3. Tá? Mulheres representam 50% da população brasileira. É mais do que isso, mas eu vou dar um exemplo redondo. Tá? Então, se mulheres representam 50% da população brasileira, o conjunto de mulheres deve ter, então, 50% das mortes. Foi mais ou menos essa regra que você fez, né? Utilizando os 4,5%. Não foi isso que você fez? Baseado no que o site me deu, sim. Tá.
Só que se você for aos dados estatísticos, você vai ver que a maioria dos homicídios são cometidos contra homens pretos e que são, na sua maioria, periféricos. Então, a regra de 3 não funcionou nem para o subconjunto mulheres. Nem para o subconjunto mulheres funciona. Então, essa regra de 3 não vai funcionar para o subconjunto LGBT e também não vai funcionar para o subconjunto LGBT vítima de LGBTfobia. Os dados de violência eles são muito mais complexos que isso. Você precisa analisar todos os cortes. Então, deixo aqui para num próximo momento, se você quiser conversar, esse pensamento. Analise os dados pelo que eles foram reportados, exatamente, que é o dado de violência específica contra LGBT e não o geral. Quando eu disse, comparando o percentual da população dos gays com o percentual do homicídio, eu quis falar no geral justamente porque eu estava estendendo até 1.500 pessoas e ainda falei, tem que se investigar porque está morrendo, tem que se investigar porque está morrendo, tem que se suspeitar porque está morrendo. E é nessa suspeita que você vai identificar as variações. Eu ainda falei isso. Se faz a comparação no geral, bom, a média é 1.500 pessoas, dado da taxa no homicídio no geral. E daí, se é 1.500 a média, então vamos investigar e esse grupo está morrendo. E nessa investigação que você vai tipificar subgrupos. É porque eu gostava de deixar você falar, para você justamente criar uma produtividade na live. Mas eu não tive esse tipo de erro que você está identificando. Você contestou a perseguição de LGBTs no Brasil usando esse dado? Contestei? Mas estava no site. Não. Vou lembrar o que você falou. De acordo com o cálculo que eu fiz, não existe perseguição de LGBTs no Brasil. Isso aí eu realmente nem acredito também. Pois é. O cálculo que eu fiz no passado. Você tem que entender que eu estava conversando no passado, 5 anos atrás. Eu também não acredito hoje, mas eu estava conversando, pô. Tudo bem, mas se você não acredita e é baseado nesse cálculo primário com um erro de conjuntos, fica difícil mesmo.